Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14. Eu vou ler na versão da mensagem. O apóstolo Paulo, pelas palavras de Eugene Peterson, diz: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue influem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer em saúde em Deus, fortalecidos em amor. Obviamente que o apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum problema com as crianças. Aliás, ele gostava de crianças, eu acredito, como todo bom cristão deveria gostar de crianças. Mas ele estava se referindo a uma espécie de criança que de fato pode ser um grande problema. Ele estava se referindo aos bebês e crianças na fé. Obviamente que não existe problema em ser criança na fé, até porque todos nós iniciamos a nossa caminhada como crianças na fé. Porém, eternizar essa infantilidade é um sério problema. E nós vivemos, infelizmente, dentro de um contexto e de uma realidade aonde, de certa forma, tem sido promovido essa eternização da infantilização da fé. E essa eternização da infantilização da fé gera e produz igrejas imaturas e que geram e produzem um mau testemunho para a sociedade. Porque no fim das contas, crianças precisam ser cuidadas. E como lidar com o fato aonde centenas de pessoas reunidas no mesmo lugar são crianças? É simplesmente catastrófico e eu diria caótico. Portanto, eu creio que esse apelo do apóstolo Paulo tem tudo a ver com nossos dias. Eu creio que Deus tem chamado a nossa geração para que nós cresçamos, evoluamos no conhecimento do Senhor. Para que, crescendo dessa maneira, possamos de fato atingir a maturidade, a plenitude que Deus tem para nós. E isso me faz lembrar um encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. E esse encontro aconteceu de noite, porque Nicodemos, ele estava um tanto quanto assustado e perplexo com o fato daquilo que Jesus estava realizando, mas ao mesmo tempo ele não queria ser visto pelos outros. Então ele encontra Jesus de noite. E encontrando Jesus de noite, ele começa a conversar com Jesus coisas enigmáticas, pelo menos para Nicodemos. Ele chega até Jesus e diz: olha, eu sei que você ensina da parte de Deus, porque os feitos que você realiza, ninguém poderia realizar se não fosse alguém de Deus. E aí, Jesus conversando com Nicodemos, olha para Nicodemos e diz a ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, Jesus estava se referindo a uma necessidade espiritual. Qual necessidade? É necessário nascer de novo. Existe uma realidade espiritual e essa realidade é o novo nascimento. Assim como na vida física nós nascemos, na vida espiritual também precisamos nascer. Palavras do próprio Jesus a Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, existem dois tipos de vida: uma vida natural e uma vida espiritual. A vida natural é um milagre e a vida espiritual também é um milagre. Se você for parar para pensar acerca da vida natural, você vai perceber de maneira muito clara que ela é fruto da graça e do poder sobrenatural de Deus. Eu não sei se você é pai ou mãe, ou se você já acompanhou um parto de uma criança, mas eu quero dizer para você que é assustadoramente incrível ver um parto de uma criança. Porque simplesmente você vê vida saindo de outra vida. Vida sendo gerada dentro do ventre de uma mulher, a partir da semente de um homem.
e milagrosamente aquilo é formado, é tecido e nasce de maneira tão assustadora e incrível ao ponto de se tornar seres humanos como nós. Isso é incrível. A vida é um poderoso milagre. Para o segundo, tente imaginar 2 fetos dentro de um ventre de uma mãe, conversando e dialogando entre eles, perguntando um ao outro: será que existe vida depois do parto? Imagine um gêmeo de outro gêmeo, e os dois dentro do ventre da mãe, aconchegante, calor, gostoso, e eles olhando um para o outro com desespero de pensar se existe vida depois do parto ou não. E por vezes parece que isso se assemelha aos nossos questionamentos. Existe vida depois da morte? Nós conversamos entre nós dizendo: será que isso aqui é tudo? E eu posso dizer para você que isso tudo aqui se assemelha a um ventre do divino, um ventre de Deus, onde nós estamos sendo gerados para a eternidade. Existe vida após a vida, e a vida que existe após a vida é a vida eterna, é a vida espiritual que durará eternamente, porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então não se assuste pelo fato de Jesus dizer que nós devemos nascer de novo. Não se assuste, porque você já experimentou esse milagre uma vez. Você está aqui, você nasceu. Portanto, não é algo tão assustador dizer para você que você precisa de um novo nascimento. Quando Nicodemos ouviu isso, ele ficou deveras assustado. E aquilo que ele disse para Jesus foi: Jesus, como eu posso nascer de novo já sendo velho? Eu posso voltar novamente ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha, Nicodemos por vezes se parece muito conosco. Ele prefere crer numa coisa tão abstrata e bizarra, ao ponto de pensar que o novo nascimento aconteceria numa nova inserção no ventre da mãe, para que então ele nascesse de novo, novamente do ventre da mãe. E Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você é louco, cara. Você é louco, porque você é mestre em Israel, e você deveria já saber coisas mais profundas, mas você ainda está raso, Nicodemos. Você ainda é superficial. Eu não estou falando sobre um novo nascimento na carne, eu estou falando sobre um novo nascimento espiritual. Portanto, Deus nos convida para esse novo nascimento. E nesse novo nascimento, todos nós somos gerados em Deus. E passamos e nos tornamos a ser filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. E como o apóstolo Paulo diz, num argumento muito lógico, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. Você é herdeiro de Deus. Eu não sei o quanto isso te anima, mas me anima muito. O fato de ser herdeiro do meu pai não me anima tanto, não. Porque ele não tem muitas coisas para me oferecer depois da sua morte. Porém Deus, Ele é dono de todo o universo e de todas as coisas. Olha para o lugar onde nós estamos. Isso daqui pertence a Deus. Mas isso daqui não é um pingo comparado a todo o universo que pertence a Ele. A Bíblia fala que as estrelas, as galáxias e tudo que existe pertence ao Criador, e tudo subsiste em suas mãos. Ele é dono de tudo. E por sermos filhos de Deus, nós também passamos a ser herdeiros de tudo. Tudo te pertence, tudo me pertence, uma vez que nós experimentamos o sobrenatural novo nascimento em Jesus. Mas talvez, você olhando para essa realidade bíblica, teológica, você fique inquieto se perguntando: ok, se eu sou filho de Deus, e se eu sou filho, eu sou herdeiro de tudo, por que eu não usufruo de nem 1/3, de nem 1% daquilo que Deus tem e daquilo que Ele pode me oferecer? Eu não sei se você já parou para se questionar acerca disso, mas eu diria para você que você deveria se questionar acerca disso. Você deveria se questionar, por exemplo, por que as suas orações não são tão eficazes. Você deveria se questionar, por exemplo, por que você tem tantas limitações e obstáculos financeiros,
Por que você tem tantos obstáculos e limitações emocionais, psicológicas? Por que você tem obstáculos para realizar as vontades de Deus, o propósito de Deus? Você deveria se questionar acerca disso, porque esse questionamento te levaria a uma resposta óbvia e bíblica. Qual resposta? Essa resposta se encontra em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1. Quando o apóstolo Paulo diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo. Ei, você é herdeiro. Mas enquanto o herdeiro é menor de idade, ele de nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Você é dono de tudo, mas por ainda ser imaturo, você não pode usufruir de tudo. Porque na realidade espiritual é semelhante também como na realidade natural. As promessas e as heranças de Deus não são dadas de maneira inadvertida para crianças que não sabem lidar com elas. Você já imaginou e já pensou como seria a sua vida e a sua postura se você recebesse as bênçãos de Deus sem ter a maturidade necessária para lidar com elas? Eu acho que um bom ensaio teológico disso é o filme Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso descreve de maneira muito evidente alguém que de fato é herdeiro de todas as coisas, mas por sua imaturidade não está apto e não está pronto para lidar com toda a herança. E é acerca disso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, de maneira paralela ao nosso usufruto da herança que nós temos, está a nossa maturidade. E na medida em que nós amadurecemos, Deus libera a herança dele para nós. A nossa herança é usufruída paralelamente à nossa maturidade. Se nós somos imaturos, pouco nós usufruímos da herança. Se nós somos um pouco mais maduros, um pouco mais nós usufruímos da nossa herança. E se nós somos muito maduros, nós usufruímos ainda mais da herança que Deus tem para nós. Isso fica muito evidente na própria vida de Jesus. Jesus era alguém que se relacionava com o Pai de maneira plena. Jesus não tinha limites para o que ele podia fazer. Jesus, ele acalmava a tempestade. Jesus multiplicava pães e peixes, transcendia aquilo que era natural e formava matéria a partir da matéria, multiplicava a matéria. Jesus, ele andava sobre as águas. Jesus, ele tinha poder sobre o natural, sobre o sobrenatural, sobre o espiritual e sobre o físico. E a pergunta que eu te faço é: por que Jesus podia fazer isso? E a resposta é óbvia: porque Jesus era um filho maduro. E talvez você se inquiete na sua vida cristã, se perguntando e perguntando-se a Deus: Deus, por que tanta gente vive coisas incríveis e a minha oração pela dor de cabeça não é curada? Por que, Deus, existem pessoas que vivem coisas tão grandes contigo? Por que eu leio na Bíblia pessoas vivendo coisas extraordinárias e eu vivo coisas tão ordinárias? A resposta para isso, o apóstolo Paulo dá: enquanto o herdeiro, você, é menor de idade, você tem todas as coisas, possui todas elas, mas de nada você difere de um escravo, embora você seja dono de tudo. A expectativa disso é: em Cristo Jesus nós somos donos de tudo, mas enquanto nós não amadurecermos, nós vivemos como um escravo. E eu diria para você que em grande parte a comunidade cristã espalhada pelo mundo vive como escravo. Vive como escravo inclusive do diabo. Pessoas que não têm autoridade, por exemplo, para lidar com quadros de possessão. Escravo de doenças, escravo da economia, escravo de poderes governamentais, escravo das mais diversas esferas. Por quê? Porque enquanto o herdeiro é menor de idade,
ele de nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. E o que isso suscita em nós? Isso suscita, eu diria, uma paixão e um desejo de crescer. Porque, como na vida natural é necessário que cresçamos para que usufruamos, na vida espiritual também é necessário que cresçamos para que usufruamos. Portanto, isso precisa gerar em mim e em você um movimento que nos leva à maturação, um movimento que nos leva ao crescimento. E isso, obviamente, que é confrontador, porque nós nos acostumamos com um evangelho que nos leva ao novo nascimento, mas com uma falta de prática de igreja que nos leva à maturidade. Então nós vemos diariamente milhares e milhões de pessoas encontrando Jesus e nascendo de novo, mas não na mesma proporção, milhares e milhões de pessoas usufruindo da maturação. A igreja precisa despertar, e ela precisa despertar para o fato de que não é suficiente que nós nasçamos de novo, é necessário que nós cresçamos espiritualmente, desenvolvamos a nossa fé, evoluamos espiritualmente, para que assim usufruamos de tudo aquilo que pode ser usufruído por nós. Agora, algo que você precisa saber é que a maturidade natural, ela está atrelada ao cronos, ao tempo. Naturalmente você cresce na medida em que o tempo passa. Espiritualmente acontece da mesma forma? Não. Espiritualmente, você não cresce na medida que o tempo passa. 20 anos de conversão não significa absolutamente nada para Deus. Porque você pode ter nascido de novo ontem, mas se ontem você tomou atitudes de fé que te trouxe revelação, você tem mais maturidade do que alguém que caminha 40 anos com Cristo. Portanto, no mundo espiritual, nós não crescemos à medida que o tempo passa, até porque na realidade espiritual nós não estamos aprisionados ao tempo. Na realidade espiritual nós vivemos no Kairos. Na realidade espiritual, o tempo não passa na medida que o cronos passa. Na realidade espiritual, o tempo passa na medida que as profecias se cumprem. Portanto, a maturação espiritual, ela acontece numa outra proposta. A maturação espiritual acontece na medida da revelação. Nós crescemos na medida em que temos revelação. A tua maturidade está completamente ligada ao teu nível de revelação, ao teu nível de entendimento de Deus. Por isso que Jesus mesmo dizia que a vida eterna é esta. O quê? Usar túnicas brancas e morar no céu dizendo aleluia, aleluia para sempre? A vida eterna é andar em ruas de ouro? Não. A vida eterna é conhecer a Deus. Portanto, nós crescemos na medida em que nós conhecemos a Deus. Nós crescemos na medida que nós usufruímos do conhecimento de quem é Jesus. E proporcional a essa medida, nós amadurecemos. E proporcional à nossa maturidade, nós usufruímos da herança que Deus tem reservado para nós. Por esse motivo, cresça. Busque em Deus crescimento e maturidade, para que você possa usufruir de tudo aquilo que é teu. Mas por conta da sua imaturidade, talvez você ainda não usufrua.